Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Olá, minha gente, você que faz concurso público na área de educação física, né? A gente está aqui para falar de um tema importantíssimo, né? Um tema ao qual você vai se debruçar. Temos três questões, farelos importantes, uma aula simples, objetiva, para você gabaritar o tema Base Nacional Comum Curricular. Vamos fazer uma revisão, né, de uma forma simples e objetiva, para que você tenha o maior número de assertivas ou até mesmo gabaritar esse conteúdo em concursos públicos. Tá bom? No link dessa aula tem a descrição do nosso curso Comunidade Bússola da Aprovação, com checklist de editais, né, organização e planejamento de estudos. Estude por apenas 30 minutos. A ideia das aulas aqui no nosso canal também é a ideia da nossa plataforma. É simples, objetiva, para levar você tão sonhada à aprovação. O link está aqui na descrição da aula. Clica, deixa um like, deixa um comentário, porque é importante para o nosso trabalho. Vamos lá, vamos falar da Base Nacional Comum Curricular. Primeiro, sobre o documento, né? É um caráter normativo, quer dizer, obrigatório, né? É importante você entender. Muitos alunos perguntam para mim a diferença entre PCNs e Base Nacional Comum Curricular. Temos uma aula aqui no nosso canal, a diferença entre ambos, e aí você se debruça. Mas falando da Base Nacional Comum Curricular, o caráter normativo é obrigatório. A ideia do documento é aprendizagens essenciais, né? Aquilo que realmente, né, faz diferença, segundo a BNCC, na vida desse aluno. E nós temos também as competências, ok? E aí, o conhecimento, né? Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e valores. E ela está em todas as etapas da educação básica: educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental de 9 anos, do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, e ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. É importante você saber, né, que está em toda a educação básica. Então, aqui são farelos importantes sobre o documento, a Base Nacional Comum Curricular, se tratando da disciplina Educação Física. E aí, o conceito, né, diz, é um componente curricular que tematiza o que? As práticas corporais. Tranquilo, né? Cultura corporal de movimento, cultura corporal, mas a Base Nacional Comum Curricular trata como práticas corporais. É um fenômeno cultural, ok? E, ao mesmo tempo, ele é dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. É o conceito. São farelos importantes, né? Lembrando que a gente está fazendo uma revisão, uma aula simples e objetiva, tá bom? E os elementos fundamentais comuns, né, que você vê, ó, movimento corporal, como elemento essencial, o movimento dentro da educação física, a organização interna, de maior ou menor grau, e tem uma lógica o quê? Específica. E por último, produto cultural, que é voltado para o lazer, para o entretenimento, né, ou cuidado com o corpo e com a saúde. Então a gente está falando dos três elementos essenciais que caem em prova. É importante você ter o domínio, porque isso faz diferença na hora da prova. Temos as 6 temáticas, né, as 6 unidades temáticas da base, né, da Base Nacional Comum Curricular. Brincadeiras e jogos, lutas e dança, se trata da ocorrência social, né? Aí nós temos ginástica com suas características e diversidades, ginástica geral, ginástica de conscientização corporal e ginástica de condicionamento físico. Nós temos o esporte e suas 7 tipologias, vamos falar sobre isso, e as práticas corporais de aventura, né, que tem as suas vertentes urbanas e da natureza. Estude também os conceitos relacionados às unidades temáticas, né, e também os objetos de conhecimento. Ultimamente, as bancas têm cobrado de uma forma bem direta os objetos de conhecimento. E é importante, nós temos uma aula aqui no nosso canal falando só de objetos de conhecimento. Então, terminou essa aula aqui, se debruça na aula que tem aqui no nosso canal, deixa um like, né, deixa um comentário também nessa outra aula. E por último, para nós entendermos o esporte, né, o modelo de classificação das unidades temáticas, o esporte é uma unidade temática que cai, não despenca, em prova temática esporte. Nós temos marca, né,
acertar, né, a comparação, desculpa, marca a comparação de resultados, precisão acertar um alvo em movimento ou estático, a gente também fala assim também, técnico combinatório, rede, quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial e combate. Aqui está as 7 tipologias. Estude as classificações. Nós temos uma aula aqui em nosso canal só falando de modelo de classificação dos esportes, ok? É bom você saber o conceito, se debruçar nos conceitos, porque isso faz diferença. Eu já vi bancas cobrarem conceitos relacionados ao modelo de classificação dos esportes. E as 8 dimensões do conhecimento, só palavrinha-chave: experimentação e vivência, uso e apropriação prática autônoma, fruição, apreciação estética, reflexão sobre a ação, resolver desafios, construção de valores relacionado ao respeito, análise, saber sobre, né, compreensão, contexto sociocultural e protagonismo comunitário, democratização do acesso. Então, para nós chegarmos nas questões, né, logo depois, aqui só são farelos importantes, aluno. É uma aula objetiva, clara, faça suas anotações, caneta preta, caneta azul, você tem que gabaritar o tema Base Nacional como curricular, porque está entre os 5 temas mais cobrados em 2025. Então você não pode dar mole, você tem que ter um número de assertivas ou até mesmo gabaritar. Esse é o objetivo, tá bom? Antes de chegarmos nas questões, comunidade bússola da aprovação, né? Que é o nosso curso online, né? Estude por apenas 30 minutos, checklist de editais, organização e planejamento. A plataforma ela é bem simples e bem objetiva, né? Então, é importante você ter esse direcionamento, e organização e planejamento fazem total diferença na atual conjuntura dos concursos públicos. Aqui na nossa aula tem um link, clica nesse link, você tem 30 dias de garantia e com certeza você não vai se arrepender. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para as questões. A questão 1. A Base Nacional Comum Curricular orienta o planejamento das aulas de educação física escolar. Em qual competência geral da BNCC a educação física contribui diretamente ao promover a prática de esporte e atividade física, como forma de desenvolver a autoconfiança e o autocuidado? Aqui é uma questão que eu trouxe, porque tem questões sobre a base que elas vão ser nebulosas. E toda vez que você tiver dúvida, seja sobre Base Nacional Comum Curricular, abordagem, esporte, você volta na questão. E o que me fez ter assertiva nessa questão foi desenvolver autoconfiança, né, e autocuidado. Então, quando não trata-se de conhecimento, não trata-se de argumentação, nem empatia e cooperação, nem tampouco comunicação. O nosso gabarito é a letra D, porque fala de autogestão, quer dizer, autoconfiança, né? E também autocuidado, e é o que diz, né, na questão. Eu voltei na questão para poder matar. O nosso gabarito é a letra D. A gente tem os farelos importantes lá em cima, e essas questões elas são de 2025, então é importante tomar esse cuidado, e são questões que elas são repetitivas, e o examinador, de acordo com a banca, cobre o conteúdo com o mesmo objetivo, só que com um formato de construção diferente. Vamos para o número 2. Na BNCC, a educação física está alocada em qual área? Na área D. Pessoal, não é saúde, não é cultura corporal de movimento humano, nem ciências humanas e nem ciências sociais. A educação física está na área de linguagem e suas tecnologias. O gabarito é a letra C. Pessoal, é bem objetivo, entendeu? A gente traz os farelos e traz as questões para massificar, né? Você você faz as suas anotações no conteúdo expositivo e nas questões você tem o seu caderninho de acerto e vai pontuando, porque isso faz você não memorizar, mas sim entender esse documento normativo, que ele é obrigatório, assim como eu falei. E por último, a nossa questão 3, né? A Base Nacional Comum Curricular compreende que o compromisso da educação é a formação e desenvolvimento humano global. O currículo é um documento gerado a partir das tomadas de decisões que organizam as aprendizagens essenciais, tá vendo? Para cada etapa da educação básica. E a educação física é um dos componentes o quê? Curriculares.
Com base na BNCC, tanto a educação física quanto os demais componentes curriculares devem desenvolver as dimensões de formação e o desenvolvimento o quê? Global desse aluno. Essas dimensões são nomeadas pela BNCC como? Como é que você vai desenvolver esse aluno como um todo? Ok? Vamos lá. Só física, intelectual, econômica e cultural. Econômica e cultural, né? E cultural, quando a gente fala de questões econômicas, a base não fala sobre isso. Não é. C. A cultura corporal de movimento e o estilo de vida saudável, somente isso, né? Outros, outros fatores que fazem com que esse aluno tenha formação e desenvolvimento global. B. Aprendizagem motoras, aptidão e capacidade física, somente isso? Não. Por isso, o nosso gabarito vai aparecer para você a letra A. Quando a gente fala de dimensões da formação e desenvolvimento global, né, e essas dimensões são nomeadas como intelectual, ok? Questão cognitiva, a física, a afetiva, a social, a ética, a moral e também a simbólica. Então, você já faz uma anotação de tudo que foi falado nas 3 questões, culminando com um material expositivo, quer dizer, você para sua prova, assistindo essa aula, você está com os farelos importantíssimos que mais caem, né, dentro da Base Nacional Comum Curricular. E com isso você tem uma certeza que estudando dessa forma, com essa direção, pegando os farelos, você vai gabaritar realmente a Base Nacional Comum Curricular. E aí, aluno, gostou? Deixe um like, deixe um comentário, é importante para o nosso trabalho. Essa aula te ajudou? Essa aula realmente... Pô, professor, essa aula foi muito bacana, me direcionou, me fez massificar o aprendizado sobre a base. Eu não sabia sobre isso, agora sei, isso é importante. Ok, pessoal? Então, um forte abraço, mantenha a mão na corda, você vai ser o próximo aprovado. Essa aula faz diferença, assista as outras aulas que eu indiquei, porque isso vai fazer com que você tenha domínio desse tema importantíssimo que não cai, despenque em prova. Um forte abraço e como eu sempre digo e falo, vem para lá de dentro. Valeu!